Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu confesso para vocês que estou muito emocionado, né? Quando olho aqui e vejo quase toda a igreja presente. Amém. Nós ainda estamos vivendo a pandemia, né? Estamos ainda usando as máscaras, mas Deus está nos dando condições de retomarmos, né? Aos pouquinhos, cada coisa com segurança. Precisamos continuar tendo os cuidados, né? Em casa, com as crianças, com os mais idosos. Mas Deus está nos dando aí o privilégio de retomarmos a nossa vida. Um ano difícil, como alguém já mencionou aqui hoje. Um ano, sabe, desafiador para todos nós. Mas a gente percebe que a vida mais ou menos normal está voltando, né? Que bom. Como foi dito aqui pelo irmão Adelilto, nós tivemos quadrienal na semana passada e poucas mudanças ocorreram, né? Foi uma quadrienal, uma das mais longas, né, que eu participei. Foi terminado os trabalhos da comissão, era 10 horas da noite. Isso começou às 8h30 da manhã até às 10 horas da noite. Mas tudo foi fechado, né, com os trabalhos da comissão. E nós tivemos poucas mudanças. O nosso secretário, pastor Rodinei, ele não é mais o secretário, passa a ser o ministerial, responsável pelos pastores, e entrou no lugar dele o pastor Denis, que estava em São Geraldo, pastor muito espiritual, muito centrado, e com certeza vai ser muito bom. No lugar do pastor Joel, que era dos gravadores, entrou o pastor Leonardo, que era pastor ali de Viana. Um altão, bem animado, sempre está participando aí das atividades com os adolescentes e juvenis e tal. E foi só isso, né? Ah, sim. No lugar do pastor Fernando Cunha, não entrou ninguém. Foi acumulado. O pastor Denis também vai responder pela mordomia cristã, acumulando ali as funções. Então, o mais importante é que nós estamos aqui, estamos vivos, né? Depois desse período aí desafiador. Eu desafio também a cada departamento, nós já tivemos a nossa comissão de nomeações, né? Fazendo aí a lista de oficiais. E nesse momento, quem sabe, nesses últimos momentos desse ano ainda, é o momento de a gente sentar, qual é o seu departamento, é hora da gente... Porque a igreja, ela tem uma mensagem única, exclusiva, como igreja remanescente. A igreja, ela tem uma estrutura. E quando eu falo de estrutura física, de estrutura de departamentos e tal, para que essa mensagem, é como se fosse assim, o carrinho de mão que leva a mensagem, essa estrutura, né? Que agora há pouco tivemos aqui os dízimos e ofertas, a irmã orou para que a mensagem que nós carregamos seja pregada através desse esforço que nós temos, até financeiramente, né? Então, uma mensagem, uma estrutura e temos uma missão. A nossa missão é aquela que Jesus disse para os discípulos lá, quando eles estavam subindo ao céu, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então é hora de levantarmos, nos organizarmos como igreja, né? A pandemia está nos dando condições de voltarmos às nossas atividades. Eu já ouvi ali as crianças na salinha, que bom, né? Ouvir as crianças trabalhando de maneira separada, com todos os cuidados. Mas é hora de nos levantarmos. Se o inimigo pensou que ia derrotar a sua igreja nesse período, ele se deu mal, porque a igreja se levanta e se levanta mais forte. Porque eu imagino que você estava com saudade, né, de ter aí as atividades normais, e agora nós vamos valorizar um pouco mais aquilo que nós tivemos e não estávamos valorizando tanto, né? Agora estamos juntos aí novamente para seguirmos em frente. Ontem foi um dia assim muito marcante para a gente, porque nós fomos lá no EDESA, nós fomos matricular o Eduardinho lá. Ano que vem ele vai estudar lá. E assim, eu estudei no ano de 88 e Ranúzia também estudou lá durante 7 anos. Então voltar ali ao colégio e matricular o nosso filho foi muito emocionante, assim, né? A gente estava planejando isso para daqui 2 anos. Mas essa pandemia revelou para a gente que a gente não pode esperar tanto tempo. Nós não temos quase nada para oferecer para ele no período em que ele não está na escola. Ele vai ficando adolescente e tal, e aí fica complicado, né? Então lá ele vai ter muita atividade para fazer, coisa boa, acompanhada. E assim, a gente, por termos estudado, né,
cerca de 10 anos em colégio interno, tanto eu quanto a mãe, nós achamos que ele deveria ir, então ontem nós fomos lá fazer a matrícula do Eduardo, né? E assim, o coração fica apertado porque a gente tem que se distanciar, mas não tem o que fazer, né? O mundo está muito, a concorrência está muito grande. O vício do celular, as coisas, sabe, nos deixa preocupados. E a gente não tem muito o que oferecer para poder, né? É muito complicado, a concorrência é muito desleal. Então, que Deus nos ajude aí, os pais também, né? Um bom ambiente para que os nossos filhos estejam estudando. Muito bem, eu analisando um tema aqui, eu preparei uma mensagem que eu estou passando. Nós estamos cada sábado fazendo comissão de nomeações. Tínhamos 11 igrejas, agora só temos 10, porque uma se uniu com a outra. Vista Linda, lá do outro lado, estava a 400 metros de Liberdade, que tem um grande prédio, e Vista Linda estava pagando aluguel. Então não justifica, né? 400 metros. Então nós unimos as duas igrejas, estamos trabalhando ali com Vista Linda, e daqui a pouquinho ela vai estar igualzinho essa igreja aqui, bem confortável, porque já colocamos o forro, e essa semana estamos colocando o piso, e ela vai se tornando uma igreja confortável também. Aproveitamos a pandemia, né, para avançar com algumas obras aí que estavam por fazer, aproveitando que as crianças estavam distantes. Estamos terminando as salinhas também da igreja ali de Bandeirantes, já está na fase final. E vamos trabalhar a estrutura, porque a mensagem é importante, a estrutura é importante, a missão é importante. São 3 pilares que sustentam aquilo que nós somos como igreja. Convido você, eu vi que tem algumas pessoas de Belo Horizonte aqui, né? Dona Zinete, ali a nossa querida, qual é o nome dela mesmo? Alair. Malair. Eu tenho problema com nomes, né? Vocês já perceberam. Então me perdoem quando eu repito bastante, aí a gente consegue gravar. Malair, ela foi recebida por profissão de fé, membro da igreja agora, amém? Amém. Nós somos todos uma família. Eu vejo ali também as filhas, né, que estão presentes. Eu vi mais alguém, sim, a irmã Ângela também está aqui, que é de Bela Aurora. Então, provavelmente vocês tenham ouvido essa mensagem já lá em Bela Aurora e vão ouvir de novo, e aí é bom, né? Daí ouve 2 vezes e fixa mais, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu mencionei pessoas que estão nos visitando. Tem mais alguém? Eu vi alguns rostos aí que eu não conheço muito. Levanta a mão quem não é aqui de Boa Sorte. Levanta a mão, só para eu identificar. Quem não é de Boa Sorte? Não. Então, eu estava equivocado, né? Achei que tinha mais gente aí. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós temos aí a base do governo de Jesus. Ele chamou os seus discípulos, levou para o monte e falou assim, olha, começou a implantar o seu reino, né? Eu fiz uma semana de oração aqui em Bela Aurora, em Bandeirantes, sobre o reino de Deus, e ainda vou fazer aqui ainda. O reino de Deus, a base, a estrutura do reino de Deus. Então Jesus vai ao monte e ele ali faz um sermão. Isso é chamado Sermão do Monte. E no sermão, como todo sermão, precisa ter um apelo, né? Uma conclusão, levando aqueles que estão ouvindo ou assistindo o sermão a tomar decisões. É assim que funciona com os pregadores, né? E se você é pregador, capricha na conclusão, porque aquilo que você trouxe como mensagem deve motivar as pessoas a tomar decisões. Isso é um apelo do sermão. Então Jesus, ele tem também no seu Sermão do Monte, ele tem o apelo. E esse apelo vai do versículo 13 de Mateus capítulo 7 até o versículo 27. É a conclusão do sermão com o apelo. E nesse apelo, como o grande mestre que a gente acabou de ver aí na lição da Escola Sabatina, sempre criativo, ele usa 3 blocos de contrastes para fazer o apelo. Ele fala, por exemplo, no verso 13 e 14, dos 2 caminhos. Verso 15 a 20, ele fala de 2 árvores.
Os caminhos são estreitos e largos, as árvores é uma produtiva e outra improdutiva. E de 24 a 27 ele fala sobre os dois fundamentos, a areia e a rocha, onde você deve construir aí a sua casa, né? Eu quero analisar com vocês apenas o verso 13 e 14, que é um dos blocos aí que Jesus colocou ali diante daquelas pessoas. Inicialmente era para ser só os discípulos, mas era impossível, né? Onde Jesus ia, uma multidão ia. Então ele acabou pregando para uma multidão de pessoas ali, esse Sermão do Monte, que é tão vivo quanto o foi para aquele auditório, é para nós hoje. Então, versículo 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Apelo de Jesus para aquelas pessoas e para nós nesta manhã. A Bíblia diz assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita, verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então são esses dois versos aqui que nós vamos analisar nesta manhã, os dois caminhos, né? Aqui nós vamos encontrar 4 pares de contrastes. Nós falamos de 3 blocos de contrastes, só nesses dois versos nós temos 4 pares. Jesus ensinando por contraste, né? Que esse é um recurso didático, quando você vai falar de luz, da escuridão, de coisa doce, de coisa azeda, contraste. Então Jesus usa aqui 4 pares de contraste para ensinar e para fechar ali o Sermão da Montanha. O primeiro deles são as 2 portas. Ele traz aqui 2 possibilidades, uma porta estreita e uma porta larga. O segundo par de contraste são 2 caminhos. Um é espaçoso e o outro é apertado. O terceiro, ele fala de 2 destinos, onde vai dar aí esses 2 caminhos. Um é perdição e outro é vida. Aqui não falou vida eterna, é vida. E o quarto par de contraste, 2 classes de pessoas. Num está um pequeno grupo de pessoas e no outro está uma grande multidão. Então, dentro desses 2 versos, nós temos aí esses 4 pares de contraste. O primeiro que eu quero analisar é a questão da porta, né? Ele falou aqui de uma porta estreita e de uma porta larga. Algumas pessoas, eu já ouvi até palestras, sermões sobre isso, coloca essa porta lá no final, uma porta onde você entra para alguma coisa, aí, no caso o inferno ou o céu, né? Mas aqui no texto, o contexto nos indica um início, não é um final, é um início. É uma porta que eu escolho, como essa aqui, né? Eu escolho a porta e aí começo a andar numa estrada, num caminho, que vai me dar num destino. E eu faço parte de um grupo, ou um ou outro. Então, a porta estreita está no início. E eu imagino que nesta manhã, assim como recentemente, né, alguns escolheram essa porta, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, alguns estão escolhendo hoje, alguns já estão viajando há bastante tempo pelo caminho. Nós temos aqui pessoas em graus diferentes de maturidade cristã, de experiência cristã. Uns recente, outros mais tempo, outros mediano, outros há muito tempo, né? Eu imagino que tenha gente aqui com mais de 30 anos que escolheram a porta. O importante é que você entenda que a porta é a escolha inicial que você faz. E quando você escolhe a porta estreita ou a porta larga, se a gente for analisar assim os detalhes disso, isso nos incomoda. Nós temos aqui uma situação muito incômoda. Sabe por quê? Porque só tem 2. Só tem 2. A escolha que eu faço, ela só pode ser 2. Não dá para você mesclar uma com a outra. Ou ficar assim, mais ou menos numa, ou mais ou menos outra. Ou é uma, ou é outra. E isso incomoda. Sabe por que incomoda? Porque hoje de manhã,
Cada um de nós está escolhendo uma ou outra, ou está no caminho, num ou noutro caminho. Isso incomoda. Possibilidade. Porque só existe duas portas, só existem dois caminhos, só existem dois destinos, só há dois grupos de pessoas, não tem mais de um. E não pode mesclar um com o outro. Vou dar uma misturada aqui, e aí vou ficar mais ou menos, não tem jeito. Só são duas opções. Muito incômodo. Se nós analisarmos as portas aqui, a Bíblia diz que a porta larga, muitos entram por ela. Muitos entram, usa esse termo entram. E a porta estreita, a Bíblia diz que são poucos que se encontram. Vamos ler o texto, para ficar mais. No final do verso 13, são muitos os que entram por ela. E no começo diz assim, aliás, do 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Na porta larga, muitos entram. Na porta estreita, são poucos que acertam com ela. Por que não os entram também? Porque a porta estreita pressupõe uma busca, uma escolha. Não é automático. A porta larga é automático. Muitos são os que entram, né? Já a porta estreita, poucos são os que acertam com ela. Tem que procurar, tem que buscar. E quando encontra, poucos são aqueles que encontram e poucos são aqueles que acertam com ela. E aí, a gente começa a decifrar as coisas, né? Porque lá em João capítulo 10, verso 7, a gente não vai ler para não tomar muito tempo, mas lá a Bíblia diz assim que Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Queridos, então se a gente voltar e traduzir os termos aqui, muitos são os que entram pela porta larga, mas poucos são aqueles que se acertam com Jesus. Poucos são aqueles que encontram, aqueles que buscam, que têm sede, que vai atrás. E ao encontrar, entram pela porta, que ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. E como eu disse antes, eu espero que todos nós que aqui estamos esta manhã, ou você está numa situação ou noutra, né? Você já tenha entrado pela porta estreita, ou seja, escolhido Jesus na sua vida, amém? Ou você está aqui porque você está procurando. Então essa é uma situação bem interessante. Ou uma boa parte daqui já escolheu a porta, já está na viagem, que aí depois da porta vem a viagem. Ou você está aqui, por que você está aqui se você não é da igreja? O que você está fazendo aqui? Você poderia estar vendendo alguma coisa na praia e tal. Você está aqui porque você está buscando. Então a Bíblia diz assim, são poucos aqueles que se encontram porque buscam, intencionalmente buscam a porta. Muito bem. Nós estamos falando aqui da porta estreita que é Jesus. E o caminho espaçoso na vida cristã? Qual é o caminho espaçoso? Muitos são os que entram, uma multidão entra por esse caminho espaçoso. Queridos, nesse caminho, você não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. E aí, é só você viver. Não tem como errar. O caminho espaçoso não tem como errar, porque ele já é automático. Você já nasce diante dessa porta, né? E se você não procurar a outra porta que a Bíblia está dizendo de estreita, você já está nele. Já está nele. É como se a gente usasse aquele termo, né? Que tem um artista aí que tem uma música que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? É só você deixar. É só você seguir a tendência. Qual é a tendência? Qual é a tendência da sociedade? Para onde a sociedade está caminhando? É só você entrar no meio da multidão. Não tem como errar, não tem erro. Sabe? E tem mais alguns detalhes dessa porta estreita, né? Há uma multidão nela, né? É o caminho assim, é a porta da tolerância, é a porta poderíamos dizer, do relativismo. Não tem nada absoluto aqui. Sabe o que importa aqui? O que eu penso, o que eu quero, o meu gosto pessoal. Então, é só assim, eu escolher tudo que eu gosto, tudo que eu quero, e aí está tudo certo. Então não tem dificuldade, por isso a porta ela é larga.
porque não há dificuldade. Eu não preciso deixar nada para poder entrar. Eu posso entrar com tudo aquilo que eu estou carregando, inclusive os meus vícios, inclusive os meus pecados, inclusive os meus questionamentos. Eu posso entrar, está tudo certo. É relativo, os limites são relativos. Eu posso, bom, isso aqui está esbarrando um pouquinho aqui no meu gosto, né? Dá uma empurradinha que o limite vai, ele estica, ele se amplia, e aí eu posso entrar e caminhar com tudo aquilo que eu quero, com tudo. Ou seja, o que o mundo está fazendo? O que as pessoas... Aí, queridos, a gente pode colocar isso aqui em todos os nossos... a nossa maneira de viver a nossa vida, né? O que as pessoas estão bebendo? É só entrar no meio. O que as pessoas estão comendo? Para onde as pessoas estão indo? O que as pessoas estão vestindo? O que as pessoas estão falando? O que eles estão buscando? Estão estudando para quê? Sabe? O que eles estão... É a tendência. Segue a tendência, segue a moda, que vai dar tudo certo. É o caminho que não tem erro. Tudo certo. Agora, uma vez que eu escolhi a porta, eu começo a caminhar no caminho, né? O termo original para a porta larga, ele dá mais a impressão de ser fácil. Não é assim geograficamente apertada, assim é fácil. É uma coisa fácil, não tem dificuldade nenhuma, porque em algum momento, se eu tiver alguma dificuldade, eu posso abandonar isso que está sendo difícil e pegar uma coisa mais fácil. É tudo mais fácil, tudo mais, sabe, relativo àquilo que eu quero, àquilo que eu penso e tal. Aí cabe o ateísmo, cabe o legalismo, cabe o evolucionismo, cabe tudo. Porque os estilos, todos cabem. Os limites são flexíveis. Se não estiver cabendo, eu empurro que ele vai um pouquinho mais para lá e aí cabe tudo. E aí quando você olha para as nossas universidades, né? Quando você olha para a cultura, você vai ver assim que vai exatamente contrário àquilo que nós temos do plano de Deus. Quando você pensa em família, no plano de Deus, e aí você pensa em família no caminho largo, a família é outra coisa agora, né? É um grupo de pessoas, não importa se é homem, se é mulher, tal, é um grupo de pessoas, uma amontoado de pessoas que se respeitam e tal, isso é família, mas você vai olhar lá, aí começamos a ver as diferenças, né? Porque o caminho estreito, no original, ele indica, assim, algo apertado. Algo que os limites são bem estabelecidos. Não é eu empurro e estico, não. Já está estabelecido como princípio por quem criou, que é o nosso Deus. Esse caminho, eu começo a percorrê-lo após ter escolhido a porta. Uma vez que eu entrei pela porta larga, eu começo a viajar. Começa uma viagem nesse caminho largo. Uma vez que eu escolhi a porta estreita, eu começo a viajar nesse caminho estreito, automaticamente, é o que vem depois da escolha. Uma vez que você escolheu, agora a vida. Como é que é a vida? A vida começa agora ou num caminho ou em outro. E, como eu disse, isso incomoda, porque eu queria estar na beirada do caminho largo, porque tem um monte de coisa. Aí, queridos, é uma coisa assim interessante. Se eu não estou disposto a renunciar a alguma coisa, ao me confrontar com os princípios e tal, puxa vida, eu olhei isso aqui, mas isso aqui não combina com isso aqui, mas eu não quero largar. Isso indica que você já está no caminho largo, porque o caminho estreito, ele sugere, ele impõe algumas, eu tenho que deixar algumas coisas. Quando Jesus, falando da sua morte, que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer e tal, né, para os seus discípulos ali em particular, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome o quê? A sua cruz e faça o quê? E siga-me. Porque quando eu vou na Bíblia, se a porta é Jesus, ele fez uma declaração uma vez que é reveladora aqui. Ele disse assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a porta é Jesus e o caminho é tudo Ele. Tudo Ele. O caminho apertado sugere, queridos, sugere uma fila indiana. Todos nós sabemos o que é uma fila indiana. É um atrás do outro. Sabe o que isso quer dizer?
O termo original sugere isso. Eu não posso carregar a minha esposa comigo para o céu. Eu posso influenciá-la. Eu posso levar o meu filho para estudar numa instituição onde eu creio que vai ser melhor para ele. Mas eu não posso colocar ele no meu ombro e levá-lo, porque é uma fila indiana, onde as decisões, as escolhas e o relacionamento e a experiência são pessoais e individuais. Isso é caminho apertado. Não cabe dois, não vou aqui um do lado, não. Isso é princípio para você entender assim que quando você está diante de um sinal vermelho, quem escolhe se vai passar ou vai ficar é você. Quando você está diante da internet com as suas tendências pecaminosas que eu tenho, que você tem, e você, eu não tenho ninguém aqui, é você que escolhe uma fila indiana, um relacionamento pessoal e profundo com o seu Deus. Isso é caminho apertado, porque o caminho é Jesus. Eu sou o caminho. E o que conforta? Se desespera por um lado, conforta do outro. Porque se Ele é o caminho, Ele disse que vai estar comigo. Eu estarei com você até o final. Amém. Até a consumação dos séculos. E sabe onde eu vejo isso? Quando os 3 amigos de Daniel, só para usar uma história contundente, né? Um exemplo assim que não tem como você não entender. Quando os 3 amigos de Daniel não se dobraram à estátua, e o rei falou assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, vou tocar de novo, para que vocês se ajoelhem. Eles olham para o rei e falam assim, ô rei, você pode tocar de novo, se você quiser, mas fica sabendo de uma coisa, que de novo nós não vamos nos dobrar. Quem sabe o rei ficou nunca tinha visto algo parecido. Diante da morte, vida se dobrar, morte se não dobrar, se ficar em pé. Pode tocar de novo, mas saiba com antecedência que nós não vamos nos dobrar. E tem mais um detalhe que você precisa saber. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, o caminho, né? Jesus, se Ele a quem nós servimos quiser, Ele decide. Aí é a nossa vontade que a gente falou na lição, né? Submeter a minha vontade à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer. Porque mais importante é a vida que nós estamos buscando do que essa vida tão pequena e passageira que nós estamos vivendo. Aí o que acontece? São jogados lá, aquecida a fogueira, né, para amedrontar. São jogados e de repente aparece um 4º elemento lá. Quem é que estava lá? Jesus. O próprio Jesus. Queridos, isso é arrepiador, sabe? Porque talvez você esteja diante de situações onde você pensa assim, eu não vou conseguir resistir. É muita coisa que eu tenho que abrir mão. Talvez nós estamos falando aqui do seu trabalho. Talvez nós estamos falando aqui de um casamento promissor, que você olha pelos seus olhos, é promissor. Talvez nós estejamos falando aqui de posições na sociedade. Talvez nós estamos falando aqui de alguém que essa semana, quem sabe, foi ridicularizado, porque é um guardador do sábado, porque é um cristão. E aí? Caio fora, abandono ou fico? Jesus disse para você assim, eu estarei com você até o final. E o mesmo Jesus que vem estar com os 3 amigos de Daniel, ele não esteve com João Batista que o batizou lá na prisão. E a cabeça de João Batista foi retirada e ele morreu. Quem é que decide? É ele. É ele que sabe. Por isso eu preciso só sentar no banco do carona, colocar o cinto de segurança e dormir. Deixa ele dirigir, deixa ele conduzir. Eu sou a porta, disse ele. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Nesse caminho apertado, a Bíblia diz que poucas pessoas caminham por ele. Só que a Bíblia também diz que no nosso momento agora, 2020, ano desafiador, onde aqueles que escolheram a porta estão caminhando no caminho apertado, e aí você olha e parece que somos poucos, e de fato somos, comparado com a população. A Bíblia diz que esses poucos de 2020 serão somados aos poucos que vieram antes de nós, aos poucos que virão depois de nós.
E a Bíblia diz que esses poucos juntos formarão uma grande multidão diante do trono de Deus. Amém. Com palmas nas mãos, cantando o cântico da vitória. Nós já vimos duas portas só tem duas. Ou você entra numa, ou você procura outra, e escolhe a outra e entra pela outra. Entra aqui assim, só para você pensar, qual caminho você está percorrendo hoje, né? Qual caminho? Está sendo tudo fácil? Não, pastor, não tem nenhuma. Como um aluno que disse, né? Não sei por que vocês reclamam da universidade, eu nunca tive problema na universidade. Está tudo certo comigo lá. E alguém falou assim, alguém sabe que você é adventista lá? Ela falou, não, nunca falei para ninguém. Então, está tudo certo, né? Ou seja, se você acomodou a sua vida, né? As tendências e tal, fica ali quietinho, deixa a coisa andar. Eu não quero levantar aqui nada que seja contra o que as pessoas... Então, não há dificuldades. Agora, se você escolheu a porta estreita, o caminho apertado, essa fila indiana, onde eu tenho que decidir o que eu vou comer, o que eu vou beber. Os jovens, né, estão indo para uma festa ali. E esse ambiente? Eu tenho que escolher se eu vou ou não vou. É uma fila indiana, onde o pai não leva o filho e o esposo não leva a esposa. É um de cada vez tendo que fazer as escolhas. Só que ao escolher, não se esqueça que Jesus é aquele que é o caminho, né? Eu sou o caminho. E você vai encontrar... Porque quando a Bíblia fala... Eu gosto disso aqui porque esse é um detalhe, né? O verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Não falou vida eterna aqui. Porque... embora esse caminho vai dar num destino lá chamado vida eterna, ele ainda, enquanto você está caminhando, a Bíblia diz que é vida. Vida. Vida plena. É você colocar a cabeça no travesseiro salvo. É você acordar no outro dia, olhar para o mundo salvo. Certeza absoluta da sua salvação. É paz interior. Embora você saiba que durante o dia muita coisa vai acontecer, mas você está em paz com Deus e com todos. Vida plena. Porque Jesus coloca na nossa... Eu deixo-vos a paz. Não foi ele que disse isso? A minha paz eu vos dou. Paz não é ausência de guerra. Não é ausência de conflito. Paz é a presença de Jesus na sua vida. Enquanto você caminha pelo caminho apertado, que só cabe você ali, ele diz assim, eu deixo-vos a paz. E quando Jesus, João 10, ele fala assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porém eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Abundância. Aí tem gente agarrada, sabe, com umas coisinhas, vai tentar entrar na porta, a mala fica do lado de fora, né? Porque essa mala não faz parte do plano de Deus, aí você agarra na mala, e você não quer soltar a mala, e você não entra, e você adia a entrada pela porta, sabe? Uma vez que você entrou, você começa a olhar agora, nossa, o caminho lá está indo tão rápido, eu estou indo devagarinho aqui, parece que as coisas não estão indo bem para mim, caminho apertado, dificuldades. Sabe? Renúncias de gostos pessoais, coisas que eu gostava, mas que agora não combina com o plano de Deus, com aquilo que eu escolhi. Então, Senhor, me ajuda. Esse é o pedido. O sentimento de abandonar o caminho só vai ser interrompido pelo pedido de ajuda para que o Senhor ocupe aquele lugar onde aquele vício, onde aquele pecado ocupava. Senhor, ocupa esse lugar aqui. Eu sou uma jovem, né? Eu tenho aí tanta coisa sendo oferecida, eu sou um jovem, sabe? Eu sou um homem de negócio, tem tanta coisa aí que estão me oferecendo, mas e aí, Senhor? Eu queria tanto ter uma casa luxuosa, um carro. Ô filho, vamos lá, eu quero te dar vida, você não sabe ainda o que é vida. Vem para cá, vem comigo. Queridos, não podemos alimentar esse sentimento de abandonar, sabe? De abandonar o caminho. Porque em algum momento você tem, eu tenho também, sentimento de abandono. Eu não aguento mais, eu vou sair fora. Não se perderão aqueles que pecaram. Não. Sabe por quê? Porque lá na cruz Jesus morreu pelos seus pecados. Se perderão aqueles que abandonaram o caminho. Aqueles que deixaram de lado o caminho para ir para o caminho largo. Pularam de um lado para o outro.
Não é o seu pecado que vai te tirar do céu e da vida eterna, é o abandono. É você deixar Jesus, porque enquanto estivermos aqui, nós guerrearemos com a natureza pecaminosa que quer nos arrastar para o outro lado. Uma vez escolhida a porta, o caminho apertado é apertado, e muito apertado, porque tem a ver com gostos pessoais, tem a ver com a maneira como eu vou me vestir, tem a ver com aquilo que eu vou comer, que eu vou beber, aos lugares que eu vou, a música que eu vou ouvir. Tem a ver com tudo isso, por isso é apertado, não é fácil, é só pelo poder de Deus. Mas queridos, quando a gente analisa o penúltimo par de contrastes, a gente vai ver os destinos. Existem vantagens e desvantagens, né? Se a gente fosse analisar assim. O caminho largo tem toda a vantagem do mundo. Tudo. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero. A única coisa ruim é que lá no final, a Bíblia disse o quê? Entrar pela porta estreita, e larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Quando preparava isso aqui, comecei a pensar, o que seria essa perdição na prática, né? É mais ou menos assim, uma família feliz, reunida, né? Em torno de um bebê que nasce. Nós temos um bebezinho ali, né? Estou animado. Uma família reunida em torno de um bebezinho que nasce. O nome dele é Benjamin. Benjamin? Nasceu Benjamin. E aí tudo que o Benjamin vai fazer durante a vida, ele vai para a escola, ele outro dia postou umas fotos ali no Facebook da rua que ele morava, né? Coisa antiga assim. Então, os coleguinhas, e vai, de repente ele se casa, de repente ele tem filhos, de repente ele estuda, ele tem uma profissão, ele tem uma igreja, ele tem pessoas, vai ampliando. Essa é a nossa vida, isso é o que somos. O que eu creio, o que eu penso, toda a cultura que eu adquiri, o estudo que eu tive e tal, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho pessoas, eu tenho muita coisa que me cerca. E aí no momento, isso tudo é zerado, como se nada tivesse existido. Isso é perdição. A vantagem de ter tudo, chega no momento, a desvantagem de não ter mais nada, de zerar. É como se não existisse, nunca existiu Benjamin. Isso é triste, né? Porque você pensa assim, tudo que eu fiz não conta, não conta. Perdição, perdeu tudo. E se incomoda, sabe? Porque, puxa vida, e aí? Sabe quem me incomoda mais? É que se eu não estiver lá na vida eterna, as pessoas terão acesso a tudo aquilo que eu fiz e eles não sabiam. Os livros. A Bíblia fala de livros no céu onde está tudo registrado. Sabe para quê? Para mostrar a um Deus que é justo. Se eu não estiver lá, não foi por causa de Deus e nem de ninguém. Foi porque eu escolhi a porta errada e o caminho errado. Parecia que eu estava no caminho certo, mas eu não estava. Era só aparência, só falsidade. E aí tudo isso vai ficar aberto, para que todos saibam, né? O que eu fiz? O que aconteceu? Olha, aquele dia lá o pastor falou sobre os dois caminhos e não está aqui por quê? E aí você vai ver que lá na intimidade da fila indiana, eu estava no outro caminho, eu não estava nesse caminho. E aí diante do universo, o caráter de Deus será colocado como Deus justo, de amor e de misericórdia, que fez tudo para que eu estivesse lá, mas eu escolhi não estar lá. Perdição. Mas por outro lado tem a salvação, tem a vida que eu posso viver, que talvez alguns aqui pode ser, que você ainda não sabe o que é isso. Mas como que eu vou ter plenitude de vida se eu deixar de comer o que eu gosto, se eu deixar de ouvir o que eu gosto, se eu deixar de ir a lugares que eu gosto? Como ter essa plenitude? Talvez você não... É só experimentando. Outro dia eu vi uma entrevista de alguém que era um alpinista. E aí o repórter falou assim, eu não consigo entender algo. Por que ele estava falando do Everest, alguém que tinha subido o Everest? Tentou, anos e anos de planejamento, de dinheiro e tal, para ficar meia hora lá em cima, não consigo entender isso. Negócio gelado, sofrimento, para quê? Aí a pessoa só deu uma risadinha assim e falou assim, isso prova que você nunca subiu uma montanha.
Eu não tenho como te explicar também, que você não vai entender. Você precisa subir uma montanha. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Querido, não dá para explicar a vida cristã. Que eu deixo aquilo que eu gosto para estar em Jesus. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, não há condenação. Está salvo. Vai deixar algumas coisas, porque está pensando em algo mais. E aí, talvez você teve muitas desvantagens, né? Teve que abrir mão de muitas coisas. Ah, mas eu gostava daquela saia, daquela calça, daquilo não sei o quê, daquele carro, daquilo... E por causa disso eu tive que fazer algumas manobras, né? Para poder ter aquilo que eu queria. Rendição no final. Ah, não, eu gosto disso aqui, mas Senhor, me ajuda a não gostar mais. Me ajuda a não gostar mais, me ajuda a me satisfazer com o Senhor, como disse para Paulo, né? Minha graça te basta, me ajuda a ficar com a sua graça, me ajuda a ficar com o amor, com a misericórdia do Senhor, me ajuda a viver essa vida aí que a Bíblia está falando, de vida plena. E aí lá no final, esse caminhozinho tão apertado, ele se escancara para a vida eterna, onde tudo aquilo que eu deixei fica tão infinitamente pequeno do que aquilo que eu estou recebendo. Que aí eu vou olhar assim e falar, fiz a melhor escolha, valeu a pena. Valeu a pena. Olha, como por quase um momento de vacilo, eu perderia isso aqui por aquilo tão pequeno. Aquele emprego, aquele namorado, aquela comida, aquilo, sabe? Obrigado, Senhor. E aí diante de você está a vida eterna agora, que terá compensado tudo aquilo que você se sacrificou, né? Porque apertado significa sacrifício, significa deixar algumas coisas, significa ter que abrir mão de alguns gostos pessoais para estar lá. Uma porta, um caminho, um destino. E aí, no final, um grupo de pessoas. Um grupo. Um pequeno grupo em todas as épocas, depois um grande grupo. Uma multidão de pessoas salvas, com palmas nas mãos, vestidos de vestes brancas, diante do trono do Cordeiro. Está começando a eternidade agora. Nós agora teremos uma vida que a gente sequer teríamos condições de imaginar lá atrás. Porque eu confesso para você que eu não consigo imaginar em um lugar, em um tempo onde a gente não conta, onde não tem aniversário, porque não faz diferença, sabe? Um lugar onde eu não vou sofrer, onde eu vou ter cabelo, né? Nós dois, né, Giovanni? E mais alguns aí? Não sei, eu não consigo pensar nisso. Por isso que será tão grandioso, quando você fala assim, uau, né? Aquela surpresa que você, geralmente quando você vai a algum lugar, eu sou assim, né? Você cria uma expectativa, como vai ser, né? Vai ser assim, assim, assim. De repente, quando você chega lá, uau, não imaginava isso. Isso é tão pequeno diante daquilo que nós nos depararemos lá no final de todas as coisas. Um grupo de pessoas que eu espero que você esteja dentro dele. Eu espero estar dentro dele, eu espero estar do seu lado, sem máscara, amém? Amém. Sem máscara, agora não precisa mais de máscara, agora não tem vírus mais aqui. Agora viveremos a eternidade. Queridos, não abandone o caminho. Se você está sendo assediado por um gosto, ou você não está tendo condições de deixar alguma coisa para ficar no caminho, peça o auxílio, o socorro para o próprio caminho, que é Jesus. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. E a Bíblia diz que Ele vem na sua direção, com o poder, com a vontade, com a motivação, para continuar, Ele vai apontar para você, está vendo a fita lá? É assim que funciona para os corredores de uma maratona, né? Ele fica visualizando a fita de chegada, onde ele vai chegar e tudo vai terminar. Por isso ele corre, ele se sacrifica, porque lá no final, a vitória, ela tem um gosto tão grandioso, que você esquece tudo aquilo que você passou no caminho, né? Abandonando as suas coisas aí. Temos 3 coisinhas que a gente precisa se lembrar, né? 3 coisas apenas. Uma delas é que na vida, o resultado da nossa vida será a escolha que eu faço. Não tem como. É como você, eu ilustrei pensando assim, eu quero tirar férias, nós vamos lá no Mato Grosso nas férias. Minha família mora lá. E aí eu chego no aeroporto e eu compro a passagem, né? A porta
lá no embarque tem uma porta, lá em cima está o itinerário, Cuiabá. E aí eu entro para essa porta. Alguns estão achando que podem fazer isso. Entra na porta do voo de Cuiabá e de repente, quando chegam no aeroporto e desembarcam e vão, porque daí tem o lugar de chegada, né? Aí lá está assim, Miami. Não, não dá, é impossível isso. Você escolhe a porta, viaja no caminho e chega no destino. Não tem como você entrar na porta de Cuiabá e chegar em Miami. E vice-versa, não tem jeito. Então é uma escolha que eu preciso fazer hoje, a escolha da porta. E começo a viajar no caminho. Talvez você fez uma escolha enganando as pessoas, mas enganando a si mesmo e não enganando a Deus, né? Você já foi batizado, pressupõe que a porta foi escolhida, mas não foi. Porque você não estava disposto a passar, tinha que passar com muita coisa naquela porta e eu não consegui. Hoje é o dia de escolher de novo a porta. Ellen White fala que vai chegar um momento quando o Espírito Santo será retirado da terra. Só então você não terá mais a possibilidade de escolher a porta. Mas hoje não é esse dia ainda. Amém? Amém. Só tem duas. Se eu entrar na porta Jesus, eu caminhar no caminho Jesus, o destino será vida e vida eterna. Mas não tem como eu achar que vou escolher a porta de Cuiabá e desembarcar em Miami. Não tem jeito. Eu queria avisar isso para você, para que tudo aquilo que você foi, aquilo que você fez, a sua vida não seja lá no final, receba a perdição, mas receba as boas-vindas do Senhor, que estará lá, aguardando você. Amém. Fazer assim, e aí? Eu acho que Jesus vai dar um sorriso assim para você, falar assim, valeu a pena ou não valeu? Você vai dar um abraço longo. Eu quero fazer isso. Um abraço longo, demorado, quem sabe conversaremos ali algumas coisas. Lembra daquilo lá? Obrigado. Porque eu queria aquilo, a minha tendência, o meu coração pedia aquilo, mas aquilo não combinava. Obrigado porque o Senhor me ajudou a abandonar aquilo para continuar o caminho. Vai ser muito especial a vida eterna ao lado daquele que me ajudou a cada momento da minha vida a fazer as minhas escolhas. E eu quero que você viva essa experiência também. Nós vamos ouvir uma música agora, e hoje é dia de trocar de porta. Ou escolher a porta, né? É intencional, não é automático. E se você já está caminhando no caminho Jesus, fortaleça-se no poder dele para continuar caminhando. Porque quando vier a tentação, a vontade de abandonar o caminho, busque socorro divino e você vai ter esse socorro. Pensa nisso enquanto você ouve essa música, em seguida nós iremos orar. Escondendo a salvação, um milagre ao erguer as tuas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó, um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, minha vida possuir aqui.
do seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir, um Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir aqui. Tem alguém aqui precisando de uma força do Senhor para continuar no caminho, querendo abandonar? Tem alguém aqui que não escolheu a porta ainda? Se você faz parte desse grupo, fique em pé, vamos orar. Jesus está aqui nesta manhã para ajudá-los a escolher a porta e para fazer com que você permaneça nesse caminho que dará o destino da vida eterna. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nesta manhã fica bem claro diante de nós que talvez aquilo que nós estamos fazendo faz parte do caminho largo. Que talvez aquela estratégia que nós estamos tentando utilizar de ficar na beiradinha do caminho largo, depois pular para o caminho estreito, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque eu preciso escolher a porta lá atrás. Não tem como pular de um caminho para o outro. Eu preciso escolher a porta, que é o Senhor. Eu preciso começar a caminhar com o Senhor nessa experiência cristã profunda. E é uma fila indiana, são escolhas pessoais, individuais. E embora eu precise abrir mão de muitas coisas para permanecer no caminho estreito, lá no final o Senhor vai compensar tudo. A tua palavra nos diz que compensará, porque viveremos a vida plena ainda durante o caminho, depois receberemos a vida eterna ao lado do Senhor. Se tem alguém aqui com essa dificuldade, quem sabe ainda não escolheu a porta, que hoje agora seja o momento de escolher o Senhor. Se tem alguém aqui que não está disposto de abrir mão, e isso mostra plenamente que estão no caminho largo, que escolham a porta e comece a caminhar com o Senhor, usando o poder do Senhor para vencer as dificuldades pessoais, e assim, lá no final, poder se juntar à grande multidão de salvos diante do teu trono. Leve-nos para casa com reflexão em nossa mente, em nosso coração, e que as decisões e escolhas que fizemos hoje à tarde tenham a ver com o caminho estreito, ou com a porta correta, a porta estreita que é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.